Oi, tudo bom? Eu ia fazer um vídeo assim, né? Eu achei meio radical, resolvi mudar para ser mais leve, tá? Sobre sobre o vídeo que eu vi aí do nosso colega aí pedindo de certa forma uma doação para o curso de medicina, né? Eu vou ser bem sincero, na minha visão, eu não tenho essa coragem, tá? Porque assim, eu não acho legal, tá? A gente pede doação para se uma pessoa está precisando, né? Se, sei lá, quebrou a perna, a fulana quebrou a perna, o cachorrinho tá passando mal, enfim. Aí você faz lá um negócio assim e pede, né? Mas nesse caso, eu sinceramente eu não gosto. Aqui pelo menos a gente tem, sabe, a gente é muito orgulhoso, né? Era para mim ter sido médico, né? Era, eu sei que era. Até minha mãe fala, olha, você deveria ter sido médico, mas não deu certo, cara. A vida nunca dá certo, a vida nunca é 100%, principalmente no Brasil. Eu sei que houve, de certa forma, um tipo de não lamentação, mas, né, foi falado aí, uma coisa, pelo menos eu entendi isso, né, sobre a vida não ter dado certo e tal. Cara, na boa, a vida não dá certo para a maioria das pessoas. A gente, as nossas famílias, tá? Isso aqui não é muito espiritualidade não, tá? As nossas famílias, né? Elas não são muito bem estruturadas na sua maioria. Você acha o quê? Que a família do meu vizinho é bem estruturada? Não, não é perfeita. A do outro aqui também não é perfeita, aqui também não é perfeita, cara. A vida não é assim, cara. Pra você ter isso daí, você tem que ter grana, você tem que ter oportunidade, tá? E a situação social do país não deixa isso, tá? Ok? Mas nem por isso, eu pelo menos não vou ficar pedindo dinheiro, entendeu? Por exemplo, eu tenho vontade de fazer medicina. E por que eu não vou fazer medicina? Primeiro, porque é muito caro. A média de uma faculdade de medicina no Brasil são 12 mil reais por mês, tá? Eu acho muito caro. Muito, muito caro. A medicina no Brasil é extremamente elitista e o elitismo no Brasil, né, esse elitismo da medicina no Brasil, ela se dá justamente pela mensalidade. Então você se separa pela mensalidade. E eu acho isso uma tremenda uma sacanagem, né? É, eu já pensei em ir para o Paraguai, tá? Mas o que que me impede? O que que me impede? Voltar. Primeiro que eu já tô com 50, né? Mas até aí dane-se. Isso aí dane-se. E aí quando você vai voltar, você tem que fazer os testes. Aqui no Brasil o pessoal faz uma barreira, tá? Parece também que, ainda bem, cara, vai ter uma OAB, de certa forma, aquele teste de aptidão para quem é médico, né? Eu chamo OAB porque eu não me lembro do nome do coisa, mas assim, vai ter um teste de aptidão. Então, quando você se formar, qualquer um, você que está fazendo o curso aí, dependendo de como for, você vai ter que fazer um teste de aptidão, tá? Ainda bem, porque a qualidade dos médicos, cara, no Brasil tá difícil, viu? Tá difícil. Eu sei por experiência própria, tá? E experiência pessoal, né, com a minha família, ok? Então, cara, assim, por que eu não fui fazer lá no Paraguai? Cara, olha só, fala de problema. Eu tenho uma mãe que é uma senhora. Eu tenho mais uma irmã aqui que ela é deficiente, tá? E aí eu tô cuidando e eu tô sozinho. Eu não tenho quatro ou cinco irmãos para me dar um apoio, entendeu? Eu tô chorando para você querer pagar uma faculdade de medicina para mim? Não. Se quiser jogar um dinheiro na minha conta, fica à vontade. Eu falo o número da conta, pode jogar. Eu não vou dizer não para dinheiro não, tá? Aqui, ó. Aqui, tá? Beleza? Então, cara, a gente vai levando a vida. Por que eu não fui lá pro Paraguai? Porque eu tenho uma mãe aqui, ela não quer ir para lá, entendeu? Um curso de medicina ele é integral, tá? Eu poderia pagar um curso de medicina aqui para mim, vender tudo que eu tenho? Poderia. Só que, cara, eu acho que nem ia dar, né? A gente tá falando de 12 por mês, vai dar mais ou menos 1 milhão. Aí eu vou gastar tudo que eu tenho por causa de um curso de medicina, começar de novo. Complicado, né, cara? Você tem que ter uma gordurinha boa, entendeu?
Senão não vai dar certo, tá? Eu acho assim, cara, independente dos problemas que a gente tem, eu acho que a gente tem que enfrentar. Eu só não acho legal esse tipo de ação para pedir, né? Fazer uma doação não acho legal, porque a doação você faz, como eu te falei, para ajudar pessoas necessitadas, ok? Então pessoas seres, né? Então é o cachorrinho que quebrou a perna, não existe SUS para cachorrinho, para gatinho, para passarinho, enfim, vocês me entenderam. Por uma senhora, por uma pessoa que não consegue um atendimento, né? Que aqui infelizmente tem sérios problemas de atendimento médico, ok? Enfim, é complicado, cara. Mas não é desculpa de você chegar e de não ir, por exemplo, para um Paraguai, porque assim, como eu disse, eu tô sozinho, tá? Sou eu que administro, entendeu? Então, você pode ir para um Paraguai, uma Bolívia, por exemplo, pagar um valor acessível, executar lá, né, a medicina se quiser, ou se não fazer uma força e vir para cá, entendeu? Tem muita gente que faz isso. Eu fui fazer não Med Day, uma palestra no ano passado, de uma faculdade paraguaia. O curso lá, cara, parece que é R$ 1.250 por mês, entendeu? Porra, caramba, mas só que vai aumentando. Eu fiz uma conta mais ou menos de bolo, assim, e vai dar uns 150 a 200 mil. Então dá pra pagar, dá pra viver, cara. Dá pra você chegar, né? Isso só o custo. Tem outros custos, mas eu também medi os custos. Vai, chutando pau aí uns 300 mil, 400, se você quiser viver no luxo, tá? Naquela época, ok? Eu não sei como é que tá hoje. Mas enfim, cara, pra quem tem um carrão, tá? Vende o carro e vive lá. Eu não tenho carrão, tá? E eu também seguro, não vou ficar comprando carrão aí, porque o IPVA também é caro aqui no Brasil, tá? Aqui, aliás, a nossa sociedade, ela é muito voltada para a exploração do próprio cidadão, porque tudo aqui é caro, cara. Tudo aqui é caro. Tem taxa e imposto para tudo, ok? Tudo. Então, muitas coisas aqui são difíceis de se realizar, tá? Muitas coisas aqui são difíceis. Aí temos uma cultura em que se você for tentar ser um empresário, você é um bandido. Se você montar uma padaria pequena, você está ferrado. Você só pode ser se você tiver muita grana e você já vier com uma empresa gigante. Aí todo mundo respeita. Entendeu? Agora, se você tentar crescer, nossa, cara, é difícil, viu? Eu sei que tem gente que cresce com isso, né, no YouTube, mas é uma infeliz realidade, tá? Não que não existam patrões sem vergonhas, existe muito, tá? Mas isso é outra coisa. O que eu tô querendo dizer é que a nossa dificuldade aqui, ela é muito complicada, mas a gente tem que ter um certo orgulho, tá? Eu pelo menos tenho, ok? E Deus queira que eu morra bem e não baixe muito, tá? Porque, aliás, não baixe, orgulho que você quer que seja, eu desejo a todos, tá? Enfim, com relação à medicina, eu só queria fazer uma conta aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui. Eu vou fazer a conta aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco calculadora online. Pra gente tomar um pouco de consciência das coisas, tá? Eu não tô desestimulando, não quero desestimular nem estimular ninguém. Eu só quero que você preste atenção no seguinte, tá? Assim, a média de uma faculdade de medicina é mais ou menos R$ 12.000, ok? Tem faculdades que cobram 10, tem faculdades que cobram 17 ou 20. Então, a média que eu vi, porque eu fui pesquisar para mim, né? E eu desisti na hora. Se você multiplicar isso por 12, a gente está falando de R$ 144.000, tá? Se você, por um ano, se você multiplicar isso por 6, a gente está falando de R$ 864.000.
Ah, mas o fulano paga 11,5. Bom, aí você faz a conta, tal. Eu estou colocando uma média, tá? E aí o que que tem também? Tem uma outra coisa. Existe sempre o reajuste, tá? Então no reajuste eu vou colocar que quando o cara passa de um ano para outro tem o reajuste de IPCA e a gente tá falando numa média de uns 10%, pode ser? Entre 8, uns 10%. Vou colocar 8%, tá? Então, ó, 6 anos, 8, 24, eu vou colocar mais ou menos uns 20%, tá? Mais uns 20. Será que tem porcento aqui? Porcento, vamos ver, né? Vai dar 1.036.800, 1.037.000. Só o curso, ok? E assim, cara, será que vale a pena? Em termos sociais pode até valer, tá? Mas uma coisa que eu queria chegar é o seguinte: no Brasil existe um método chamado PBL na medicina. E eu fiz engenharia numa faculdade pública com esse método. E eu, sinceramente, eu não gostei. Fiquei muito nervoso, me deu muito nervo, estressa muito, tá? Você acaba saindo do seu foco, do seu objetivo, fica muito confuso. O aluno brasileiro, pelo menos, ele é muito desunido, tá? E o PBL basicamente é o seguinte: ele é um método em que você tem que se virar sozinho. A gente teve aulas pequenas de 20 minutos. O aluno tinha que se virar sozinho em tudo, livro, né? Autoestudo o tempo todo. Existe, de certa forma, uma política. Deixa eu ver se eu acho uma coisa. Não, melhor, você procura lá. PBL Medicina Reclamação. O que tem de aluno que reclama no PBL, tá? Porque ele tem que se virar em tudo, não tá no gibi. E aí eu queria citar uma experiência própria, tá? A minha mãe, ela passou mal, eu levei ela para o hospital público, tá? Muito bom o hospital, Hospital Pedreira, muito bom, tá? E assim, tinham 3 médicas lá. 2 brasileiras e uma, não sei se era Nicarágua, Colômbia, eu acho que é Colômbia, não me lembro. E assim, eu não aguentei, cara. Eu tive que perguntar, falei, moça, como é que funciona lá, né? Ah, antes de perguntar isso, uma coisa que eu percebi. As 3 são bonitas, mas as 2 brasileiras são lindas. Lindas, tá? Só que eu não vi engajamento delas com relação aos pacientes. Já a médica estrangeira, extremamente engajada, cara. Muito engajada, interessada, sabia de tudo. Eu era chato, cara. E ela com aquela paciência, via os pacientes, tudo. Cara, isso era médico. Isso é o verdadeiro médico, entendeu? E eu não consigo ver isso mais no Brasil, cara. Não consigo ver isso, entendeu? E aí eu fui perguntar pra ela como é que era a medicina lá, né? Ele falou, não, você tem as aulas, depois você vai fazer a prática, né? Aí tem PBL lá em que o aluno, ele mesmo tem que se autoestudar, o aluno tem que correr atrás de tudo, fala... Não, o aluno, ele tem que se estudar, mas, por exemplo, a aula lá demora o quê? Uns 20 minutos? Não, demora 1 hora, a gente tem discussão, tudo tal. Enfim, lá fora é como era antigamente. E como eu sou velhinho, eu tô com 50 anos, cara, tá? Eu estudei no método antigo, ou seja, o professor dava aula e a gente ia estudar e tirava dúvida com o professor. Eu não tirava dúvida com o aluno. No PBL que eu fiz ali na faculdade que eu fiz, o aluno tira a dúvida do aluno. E pelo que eu entendi também nessas faculdades de medicina, é a mesma coisa. O aluno tira a dúvida do aluno e o monitor, ele é aluno mais avançado que tira a dúvida. Então eu não sei qual a qualidade disso, porque uma vez eu fui tentar isso, o cara falou tudo errado pra mim, eu tive que rever, né, todas as coisas que eu fiz lá no curso de engenharia, falando, não, tá errado isso aqui. Entendeu? É complicado, cara. É muito complicado. Tá? Muito complicado. A gente não sabe o tipo de profissional que vai dar nisso daí.
Ainda bem que vão fazer o teste de aptidão, né, para médicos, porque o negócio tá feio, entendeu? O negócio tá muito feio. Para mim é o PBL. E eu, sinceramente, tem uma outra coisa. Eu não concordo que um curso de 12 mil reais de média, você tem que ter uma porra de um PBL, né? Em que o aluno vai ser o cara que vai fazer o seu próprio progresso. O aluno é gerador do seu... É isso que o pessoal falava. O aluno é gerador do seu conhecimento, o aluno é o promulgador da sua evolução acadêmica, o aluno não sei o que. Que é, cara? Que é? Aí, baseado nisso, você não vai ter um bom professor, você não vai ter... Você vai ter um laboratório. Pelo menos os laboratórios que eu fiz nos Med Day que eu fiz no ano passado são bons. Mas lá do Paraguai também é bom, viu? Que eu fiquei vendo. Eu fui fazer quando eu fui fazer lá a palestra, quando eu participei da palestra, é o mesmo nível, tá? Entendeu? Só que lá tem cadáver, pelo que eu ouvi dizer. Aqui no Brasil não tem mais cadáver, você tem que fazer num bonequinho, né? Fora algumas faculdades, acho que públicas, que devem ter isso. Eu acho, sinceramente, isso eu já tô chutando. E tudo que eu tô falando pra você é a minha experiência, tá? Beleza? Não é desestímulo, mas assim, é a minha experiência. Então, cara, assim, tá complicado. Eu acho que o país está numa situação muito complicada em termos culturais, tá? Ok? Como eu falei, isso aqui não é um vídeo de espiritualista, né, energia, é mais pra gente ver onde que a gente tá. E eu acho que a gente tem que rever conceitos, entendeu? Tem que rever conceitos. Tanto que eu tô pensando em fazer, sabe, sair um pouquinho e falar mais de opinião, né? Num outro site, porque não tá dando muito certo. Eu sei que as pessoas elas têm seus próprios líderes. Infelizmente o Brasil tem um problema muito sério que é falta de heróis. O Brasil não tem heróis. O Brasil tem uma carência muito grande de heróis, tá? Então qualquer um que fale um pouquinho melhor, ou que age de um jeito diferente, se torna um herói. Entendeu? A verdade é essa. Por isso que você tem um monte de chavequeiro, né, que vai te dar um curso, né, que vai melhorar a sua vida, vai destravar a sua vida e por aí vai. Então, na verdade, o cara ele não compra o curso, ele compra a pessoa. E a pessoa muitas vezes ela não é isso daí, né? O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: você tem todo o direito de você fazer o que você quiser da sua vida, com os seus recursos financeiros, tal. Mas toma muito cuidado, cara. Toma muito cuidado, porque este nosso problema social de sermos explorados, de tensões, de falta de heróis, de falta de líderes, tá? Essa carência, a gente às vezes pode acabar fazendo alguma cagada e ajudando pessoas que podem não te dar o retorno legal, entendeu? Retorno para a sociedade, tá? Então só tô querendo fazer uma crítica construtiva, porque desde que eu vi aquele João de Deus e desde que eu meti pau lá no Face, meti pau não, né? Eu critiquei. Falei, porra, mas o João de Deus, ele cura as pessoas e é, tá fazendo no Einstein uma cirurgia do câncer, isso não é estranho? Aí eu obtive a seguinte resposta: mas o pastor fulano de tal foi fazendo sírio problema do joelho. Eu falei, mas eu sou contra o cara fazer isso sírio no joelho. Fazer cirurgia no joelho no sírio. É que eu não me lembro o nome do cara. Tá? Eu sou contra, tá achando o quê? Você tá achando que eu sou a favor de crentes? Caramba, esses milagres dos crentes aí, sai fora, cara. Isso aí não é assim não, cara. Esse negócio de você evocar forças superiores assim para fazer alguma coisa, não é assim, entendeu? Não é todo final de semana. Tá bom? Então essa falta de heróis, essa falta de pessoas, não é falta de fé, mas falta de pessoas, assim, tá complicado, sabe, cara? Então, assim, toma muito cuidado com quem você elege. Não acredita em mim, cara. Não acredita, tem as suas próprias experiências, entendeu?
Beleza? Tá? Era isso que eu queria dizer, assim, por enquanto é o que veio na minha cabeça, tá? Beleza? Não estou estimulando, desestimulando ninguém, pelo menos não estou sentindo isso, da pessoa, de qualquer um que queira fazer medicina no Brasil fazer. Se você quiser fazer num lugar mais íntimo, tá fácil. Eu já cheguei aqui em casa e falei, mãe, ó, é o seguinte, eu tô tomando conta da senhora, mas quando a senhora vier embora, eu vou embora lá, dependendo da idade, lógico, né? E eu vou estudar lá. Entendeu? Ah, vai agora. Falando, não, não posso. Eu tenho que ficar aqui com você. Tá? Ok? Então eu tenho que ficar aqui com você e eu vou fazer isso. Tá bom? Tá? E assim, dependendo da idade eu vou lá. Só que se eu for pra lá, eu não volto. Eu não quero ficar mais aqui. Não dá, aqui não tá dando, cara. A sociedade aqui tá muito complicada. Tá? Muito complicada. E uma coisa que eu senti, agora partindo pro ponto de vista espiritualista, uma coisa que eu senti muito é que pelo menos em São Paulo, tá? Os ambientes, né, tenebrosos, eles estão aumentando. Numa boa, cara, aqui não é um lugar muito positivo. Antigamente, quando eu saía daqui e saía um pouquinho, era um pouco mais leve. Agora, para ficar mais leve, eu tenho que andar um pouco mais, eu tenho que chegar num parque que tem aqui perto. E eu também estou notando isso, que os ambientes tenebrosos eles estão aumentando, entendeu? Tá difícil, cara, tá difícil. Enfim, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Só adicionei isso aí que eu acho que é interessante colocar. Você faz o que você quiser com seus recursos financeiros, entendeu? Mas toma cuidado, cara. Toma cuidado, tá bom? Beleza? É isso aí, gente. Muito obrigado aí. Não quis ofender ninguém, é só uma crítica, tá? Abraço pra vocês aí. Tchau, tchau.